não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Então, é preciso ser muito, muito, muito burro para não perceber que a obra inteira do René Guénon tem este objetivo, a islamização do Ocidente. Tanto que a hora que o sujeito apareceu, vamos dizer, com um instrumento prático para fazer isso, porque o Guénon não era um sheik, ele era um instrutor, ele só podia ensinar, ele não podia passar as iniciações, ele não podia agregar pessoas na tarica. Quando aparecia algum interessado, qualificado, ele mandava para algum sheik. De repente, tinha um sheik em plena Europa. Então, o que esse sheik está lá fazendo? Vai islamizar a Europa. Isso nos anos 40. Então, o nosso webmaster, o Silvio Grimaldo, disse, não, mas no livro do David Bisson, que é René Guénon, une politique de l'esprit, uma política do espírito, ele chega a outras conclusões. Não chega não, Silvio. Examina direitinho e você vai ver que o Bisson, ele nas últimas páginas do livro, ele vai mostrando o que sobrou da obra do René Guénon, qual é o estado posterior e mais recente da coisa. E você vai ver que as únicas linhas de continuidade que não são puramente islâmicas ou predominantemente islâmicas são, de um lado, a iniciativa de 3 autores que estão mais para o lado católico, que são Jean Anny, o Jean Borella, agora esqueci o nome terceiro, daqui a pouco eu lembro, cuja repercussão no meio católico foi a pior possível. Eles são tidos como realmente heréticos. Então, quer dizer, não tem penetração no meio católico. Quer dizer, a mesma coisa, quer dizer, o efeito que teve no meio católico foi na cabeça dessas 3 pessoas e mais 3 ou 4 que os seguem. Em segundo lugar, existe uma continuidade na esfera maçônica, também continuidade muito modesta. E o que você vê por todo lado é o florescimento das taricas. Então isso quer dizer que maciçamente a obra do René Guénon é continuada pelas taricas, em termos de, sobretudo, vamos dizer, nos termos do Michel Vassin e do André Gillis, quer dizer, é o islamismo de estrita observância. A tarica do Chon se dissolveu após a morte dele, ela terminou muito mal por causa de escândalos e brigas, se dissolveu e tem várias taricas que emergiram dali, e que eu saiba, a principal é também de estrita observância islâmica, malgrado as pretensões universalistas do seu discurso. Tá certo? E a terceira corrente que sobrou, tá certo? Que não é nominalmente islâmica, é a do Alexandre Dugin, que é o quê? A Eurásia e, portanto, a ocupação militar do Ocidente, militar e econômica do Ocidente pelo Oriente. Essas são os herdeiros do Guénon, tal como o resume brilhantemente o David Bisson nesse livro René Guénon, une politique de l'esprit. Então, em vez de desmentir qualquer coisa que eu estou dizendo, não, o Bisson dá ali a confirmação total. Quer dizer, sobrou um vasto movimento islamizante das taricas e um pequeno zum maçônico e um pequeno zum católico, tido como herético. Eu tenho aqui estudos publicados na Sociedade Augustin Barruel, que é do núcleo de católicos tradicionalistas franceses, que eles fazem um exame absolutamente implacável das ideias do Jean Borella, que é, sem dúvida, um grande pensador, um dos grandes conhecedores do simbolismo universal, mas que não parece desfrutar, então, de muita autoridade no mundo católico. Então, porém, entre esses resultados da obra de René Guénon, existe esse que aparece no Catecismo da Igreja, que não é um resultado do René Guénon, mas uma resposta ao René Guénon, dizendo claramente, não, você está errado.
os sacramentos têm uma função iniciática, sim, ao contrário do que você disse. Esta pretensa exoterização acidental que você disse não pode ter acontecido, né, nos breves 3 anos do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, ademais, seria totalmente inconcebível que a parte melhor e espiritualmente mais elevada do cristianismo estivesse nas organizações esotéricas que aparecem como uma companheiragem na Idade Média ou que depois se transforma na maçonaria, porque isso implicaria dizer que Jesus Cristo passou um ensinamento para os apóstolos de outro ensinamento secreto para outras pessoas, ensinamento que só viria a aparecer mais publicamente a partir do século XVI. Então, quer dizer, Jesus não apenas tem um ensinamento secreto, mas ficou secreto durante 16 séculos, de repente aparecem os caras, eu tenho aqui o cristianismo primordial e vocês estão todos enganados. Não por coincidência, quando este ensinamento vem à tona, essas doutrinas da maçonaria vem à tona, logo aparece também a reforma protestante e tudo vira ali um caos e a divisão do cristianismo que dura até hoje. Então, continuando aqui. A obra de Guénon abrange 2 linhas mestras. De um lado, a exposição de uma doutrina metafísica universal, subjacente, segundo ele, a todas as grandes tradições religiosas. De outro, as instruções gerais preparatórias à formação de uma elite intelectual destinada a islamizar o Ocidente, seja pela via sutil e discreta da influência hegemônica exercida sobre a Igreja Católica, hipótese logo abandonada em 1930, se não antes, seja pela via da ocupação total. Em ambos os casos, essa obra, tida às vezes como apolítica, às vezes como acentuadamente conservadora, se insere da maneira mais nítida no quadro da mentalidade revolucionária, tal como a defini em trabalhos anteriores, isto é, a busca de uma transformação radical da sociedade ou do mundo todo, a ser realizada por meio da concentração de poder. Poder que pode ser concentrado tanto na mão do Islã, quanto na mão do esquema eurasiano, que abrange também o Islã e cujas, vamos dizer, finalidades imperialistas e invasivas são mais do que declaradas. Não deixa de ser significativo que mesmo entre os guénonistas, os continuadores de Guénon na esfera católica, um dos principais grupos, chefiado pelo Daniel Cologne, criou uma revista, não me lembro mais o nome da revista, uma das primeiras atitudes da revista, como católica, foi dar total apoio à Revolução Iraniana. Então você vê que mesmo os católicos estão ali entrando, vamos dizer, na rabeira do movimento islâmico. Então, quando o Guénon fala, vamos dizer, da ocupação do Ocidente pelo Oriente, ele não está brincando, ele está dizendo exatamente o que ele está querendo. E esta é a chave de toda a sua obra. Então, a chave não está na esfera espiritual, não está na esfera metafísica, está no momento histórico no qual ele intervém, vamos dizer, com uma ação ao mesmo tempo sutil, profunda e enormemente poderosa, como se pode ver pelos seus resultados hoje. Então, pela primeira vez, começo a entender do que se trata no René Guénon. E muitas coisas que são expostas ali, como pura doutrina metafísica, apolítica, suprahistórica, etc., não são bem suprahistóricas. Por quê? Na concepção guénoniana, o advento do cristianismo é apenas uma das muitas restaurações cíclicas, né? E Jesus Cristo, então, se identifica, vamos dizer, ele é dissolvido na ideia mais geral do Logos divino. Há um Logos divino que se manifesta aqui, ali, e tem uma das suas manifestações que chama Jesus Cristo. Tá certo? Acontece o seguinte, quando vocês vão comungar, o que o padre diz ao dar a hóstia para você? Este é meu espírito? Não, este é meu corpo e meu sangue. Isso quer dizer que a presença corporal de Nosso Senhor Jesus Cristo é a coisa fundamental. O que o Jesus Cristo promete
depois do fim dos tempos e do juízo final. A sua sobrevivência em espírito num mundo, num paraíso etéreo, tá certo? Não, promete a ressurreição da carne. Isto quer dizer que a presença histórica de Jesus Cristo naquele tempo, naquele momento, a presença corporal é o elemento fundamental, que não pode ser dissolvida numa noção geral, do Logos, que apareceu um pouco na Índia, um pouco não sei onde, embora o Logos esteja efetivamente presente lá. Ele está presente. Em todas as tradições há algo de divino, há alguma manifestação do Logos, mas o Logos só está presente carnalmente num momento, num único momento. E é esta presença física dele que garantirá, através de uma operação física, que é a presença real na hóstia, garantirá a salvação das almas. Então, isto é absolutamente incompatível com a ideia de que o cristianismo é apenas, vamos dizer, uma restauração de uma religião primordial. Essa religião primordial pode ter existido, tá certo? Mas o elemento fundamental é a presença do Cristo naquele momento. A igreja considera aquilo, então, o centro da história. Então, se é o centro, não é apenas um capítulo, uma restauração parcial dentro de uma linha de decadência. É uma coisa completamente diferente disso. E essa perspectiva corporal parece totalmente alheia ao Guénon. Porque ele diz o seguinte: nós não queremos a salvação da alma, nós queremos uma coisa maior, mais elevada. Nós queremos nos transformar, tá certo, no absoluto e no eterno. Quer dizer, realmente é uma divinização do homem, não através, vamos dizer, de Jesus Cristo, mas pelas práticas esotéricas, que podem ser hindus, islâmicas, etc, etc, etc. E que, em última análise, vai cair, sim, no gnosticismo, no sentido estrito da palavra gnosticismo, porque eles sempre confundem. Não, nós estamos falando de gnose, que não é exatamente o gnosticismo. Mas acontece que essa série de rituais esotéricos, eles não vão santificar a pessoa, eles vão elevar o seu nível de conhecimento espiritual. Então, ninguém fala ali, vamos dizer, de uma graça recebida, de uma graça oferecida, como se diz, de graça, tá certo? Mas do resultado de um rito oficiado ou por um sheik islâmico ou por qualquer outra pessoa. Então, quando o Guénon diz isso, ele está sendo coerente com a sua teoria cíclica. Porque, vamos dizer, essas várias manifestações do Logos são apenas, como tudo está indo sempre para baixo, tá certo? Então, as manifestações do Logos são apenas restaurações parciais. Então, ele é bastante coerente nesta coisa, mas onde fica ali, vamos dizer, a ideia da restauração da carne, e onde fica, vamos dizer, a presença corporal, a presença real do Cristo na Eucaristia? Tudo isso desaparece, evidentemente. Então, pergunto eu, como poderia haver uma restauração da Igreja Católica sob a influência desta doutrina? Não pode de jeito nenhum. Vai ser um pseudo-catolicismo. É uma fachada católica com um fundo islâmico, ou hindu, mas hindu através dos islâmicos. Outra coisa que eu devo assinalar é que nesses meios tradicionalistas, eu não conheci uma única pessoa santa. Não conheci sequer uma pessoa que fosse moralmente notável. Ao contrário, só o que eu vi ali foi briga, intriga, maledicência, um comendo a mulher do outro, falando coisas horríveis a respeito um do outro, que circulam até hoje. É uma coisa horrível o que circula, e frequentemente circulando em versão mentirosa,
Até tem um sujeito que num relatório desta grossura colocou lá o meu nome, dizendo que eu era um discípulo fiel e o maior puxa-saco que o Chuon teve ao longo de toda a sua vida. Ele falou, eu? Hã? Meu Deus do céu. Se houve alguém que teve motivo que saiu dali, vamos dizer, horrorizado, fui eu. Quer dizer, o contato com o Chuon foi breve, foi assim, 1 ano e meio, mais ou menos, e daí ele falou, não quero mais saber, o negócio aí está muito grave, tá certo? E na hora que eu vi que uma organização poderosa deste tipo se dava ao luxo de mover um processo contra mim, angariando 6 testemunhas falsas, testemunhas que iam lá e depunham com segurança absoluta. Rapaz, que as minhas testemunhas que estavam dizendo a verdade, estão tudo tremendo e dando a impressão que estou em mentira. Que se eu não tivesse a prova documental do que eu estava dizendo, eu teria sido condenado. É? Mas, olha, testemunho não adianta nada em face de uma prova material. Então, os caras saíram dali totalmente desmoralizados. Né? E depois eu soube que este procedimento de usar um assédio judicial em cima de pessoas desagradáveis é um costume. Eu digo, mas que raio de autoridade espiritual é esta? Que precisa usar desse tipo de expediente baixo que é digno mais do PT, tá certo? Então, eu vi ali muita baixaria. Eu não quero ficar cuspindo na memória das pessoas, porque eu acho que o Chuon tem uma grandeza. Você lendo os livros dele tem uma grandeza. E eu não posso negar que aprendi muita coisa ali. Apenas ele não era tão grande quanto ele imaginava. Ele era grande, mas pensava que era 2. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.